Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Quero agradecer desde já o seu acesso, a sua visualização. Isso é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. E eu quero hoje tratar um tema com vocês a respeito da pregação sequencial, tá bom? E antes de entrar no tema, quero pedir para que você deixe o seu like aqui no vídeo, deixe seu comentário caso você concorde ou discorde do que vai ser apresentado. Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos pregadores, com seu pastor, com o presbítero, com o reverendo. Vamos fazer crescer essa comunidade de pregadores bíblicos expositivos. Tá bom, meus amigos? Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. A maioria das visualizações que nós temos aqui, as pessoas não são ainda inscritas no nosso canal. Quero convidar você a se inscrever e também a acessar o nosso site pregandoapalavra.com.br. Meus amigos, falando a respeito da pregação sequencial e a sua importância para a congregação, para a igreja, tá bom? O que é a pregação sequencial? Primeiramente, eu quero dizer o que não é pregação sequencial. Geralmente, a maioria das pregações, elas são tópicas ou temáticas. Então, você tem um tema, você tem um tópico, e aí você vai pregar a respeito desse assunto. O amor de Deus, vou pregar sobre a santificação, vou pregar sobre a ressurreição de Cristo. Então, eu tenho um assunto, um tópico, e aí eu vou trabalhar o meu sermão em cima desse tópico. Já a pregação sequencial, como o próprio nome diz, ela segue uma sequência de porções bíblicas, tá bom? Então você pode pregar, por exemplo, um livro inteiro da Bíblia, ou uma carta inteira da Bíblia, ou uma porção de capítulos de textos de determinado livro. Isso é uma pregação sequencial. E quais são os benefícios dessa pregação sequencial? Eu vou listar pelo menos 3 benefícios. Nós temos aqui um artigo no nosso site pregandoapalavra.com.br que recomenda os pregadores a pregar livros inteiros da Bíblia, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o link para este artigo, depois você pode conferir lá. Mas pelo menos 3 pontos principais aqui que eu quero trazer para a gente a respeito da pregação sequencial. O primeiro deles é você não pode evitar as passagens difíceis. Tá certo? Quando você, então, está pregando em sequência, vamos supor que você vai fazer uma pregação na primeira epístola universal de Pedro, tá bom? São 5 capítulos que você vai tratar e você vai pregar em cima dos 5 capítulos, certo? Aí você vai ver como que funciona melhor essa pregação, se serão 5 sermões ou se dentro de cada capítulo você vai pregar por sessão, tá certo? E aí você vai ter um número de sermões que vão compreender toda a epístola de Pedro. E isso vai fazer com que muitas vezes, quando você está pregando em sequência, você tenha que tratar de um assunto específico que, se fosse pela sua escolha, se fosse da sua vontade, talvez você não abordaria esse tema. E isso vai fazer com que você aborde, sim, temas complexos, difíceis, polêmicos. Tá certo? Só que o bom disso é que não é uma questão programada. Porque como você segue a sequência do texto, então inevitavelmente você vai ter que tratar desse assunto. No artigo que nós temos aqui no nosso site, o autor ele vai dizer que ele estava pregando nos livros de Samuel e ali a respeito do rei Davi, e ele teve que tratar a respeito da questão do adultério. Ou seja, seria um tema que ele não escolheria para pregar. Mas quando ele caiu nessa passagem, ele teve que abordar o tema, para ser fiel, né, com a proposta que ele tinha colocado diante da congregação de pregar sequencialmente no livro de Samuel, primeiro livro e o segundo livro de Samuel. Tá bom? Então, ali você vai abordar temas que são sensíveis e que de outra maneira você não escolheria. E isso é bom porque revela que nós temos que tomar todo o conteúdo da Bíblia e não somente aquelas partes que nos agradam. E isso é instrutivo inclusive para a congregação. A congregação ela passa agora a não evitar mais os textos que são difíceis, mas ela procura também compreender qual é o significado real daquele texto e como ele é importante para a nossa vida. Tá bom? Um segundo ponto aqui que é importante na pregação sequencial é que você compreende melhor a intenção do autor. Tá certo? Quando você escolhe uma porção isolada do texto, muitas vezes você vai olhar o contexto imediato apenas. Então, os versos que vêm antes dessa passagem e os versos que vêm depois. Mas talvez você não tenha a visão completa
do livro em si ou da carta, tá bom? E isso faz com que você ignore outras questões que são importantes, que corroboram, que lançam mais luz naquela porção de texto que você selecionou. Vou dar um exemplo. Seguindo o exemplo desse mesmo autor aqui desse artigo, ele vai dizer que o problema que Davi teve que enfrentar de adultério, de assassinato, ocorreu não no segundo livro de Samuel, mas no primeiro. Por quê? Quando Davi desposou uma segunda esposa, ou seja, ele abriu portas aí, né, para pegar uma terceira, para pegar uma quarta, e isso inevitavelmente levou ele à condição que ele teve com Batseba, tá certo? Então a gente começa a perceber essas questões, a gente percebe a intenção do autor, a gente consegue perceber por que, que aquele texto ali é tão importante. Um outro exemplo que a gente tem, por exemplo, em Hebreus, né, onde vai falar ali que a palavra de Deus ela é mais afiada do que espada de dois gumes. E geralmente algumas pessoas pegam apenas essa porção do texto para exaltar a questão da palavra de Deus, para exaltar a questão da Bíblia, que ela discerne, né, os sentimentos, as reais motivações do nosso coração, e isso é verdadeiro. Mas quando você pega o contexto um pouco mais amplo do livro de Hebreus, o que o autor ali vai estar tratando antes é da falta de fé dos hebreus, quando eles caminharam no deserto. A falta de fé deles impediu eles de entrarem no descanso do Senhor. E como que a falta de fé deles foi provada? Pela palavra de Deus. E é nesse contexto que a palavra de Deus ela discerne realmente se a pessoa tem fé ou não tem fé. Se ela crê realmente na palavra de Deus ou ela não crê. Tá bom? Então você consegue entender qual que é a real intenção do autor ao escrever aquela porção de texto. Quando você trata essa porção dentro do contexto do livro ou da epístola, muitas vezes a real intenção do autor não é aquela que nós achamos que é. Tá bom? Então isso é instrutivo para nós e para a nossa congregação, a tomar o contexto na qual a passagem está inserida e não simplesmente retirar o texto do seu contexto primário. Uma terceira questão aqui na pregação sequencial. A congregação aprende a ler a sua própria Bíblia. Tá bom? Olha só. Os pastores ensinam seu povo a entender suas Bíblias através do que eles oferecem como a dieta regular, semanal da igreja. Quando firmamos o compromisso de pregar livros inteiros da Bíblia e de entender e de lidar com todo o seu conteúdo, estamos ensinando as pessoas a fazer o mesmo por conta própria. Ou seja, a congregação de crentes não vai mais agora escolher somente aquele texto que é mais fácil ou somente aquele texto que mais lhe agrada, mas ela vai ser instruída e ensinada a lidar com todo o texto bíblico. Não é só o Novo Testamento, não é só o Antigo Testamento, não são somente os evangelhos, não são somente as cartas paulinas, mas é você tratar toda a Bíblia. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil, tá certo? Então toda a Bíblia ela oferece uma dieta espiritual regular para o crente. E quando nós trabalhamos dessa maneira, nós estamos ensinando a igreja também a não evitar aqueles textos que talvez eles não escolheriam, tá bom? Eu quero finalizar aqui compartilhando com vocês um testemunho muito interessante que aconteceu com a nossa congregação, quando nós decidimos juntos trabalharmos a Epístola de Tiago, a Epístola Universal de Tiago. São 5 capítulos também, e ali a gente pregou uma série, acho que cerca de 7 ou 8 sermões que cobriu todo o livro de Tiago, toda a Epístola de Tiago. E foi muito interessante porque numa situação a igreja estava lidando com um problema do falatório entre os irmãos. Então, um irmão fala do outro, um irmão fala algo indevido a respeito do outro irmão, e etc. E a igreja estava passando por esse problema, justamente quando nós estávamos nessa sequência. E no dia que nós temos o nosso culto principal, o texto que foi pregado foi Tiago capítulo 3, que fala a respeito da língua. E ali fala, né, que a língua tão pequena, mas também tão capaz de criar tantos problemas, o homem que consegue controlar a sua língua tem domínio sobre todo o corpo, etc. E quando esse sermão ele foi pregado, os irmãos saíram daquele culto de uma maneira diferente.
Muitos até realmente falaram que aquela mensagem havia sido diretamente para eles. E o ponto que a gente percebe nisso, qual é? Geralmente os pastores, o que que eles fazem? A igreja está passando por um problema, então eles pregam um sermão em resposta àquele problema. E isso vai diretamente confrontando com o problema que está dentro da igreja. E não estamos dizendo que isso aqui não deve ser feito, tá bom? Mas isso demonstra uma clara reação daquele que está no púlpito para a igreja, tá bom? No sermão sequencial, conforme a gente viu lá no começo, vai existir algumas situações que você não vai conseguir evitar, que você vai ter que tratar essa questão. E pela providência de Deus, no nosso culto principal, justamente, veio esse ponto que era tão importante para a congregação. E aí, qual que foi a questão? Como os irmãos estavam acompanhando capítulo por capítulo, quando chegou nesse sermão a respeito da língua, não ficou parecendo que foi algo encomendado. Não ficou parecendo que foi uma resposta. Por quê? Porque estava sendo trabalhado culto após culto, porções da epístola de Tiago. E quando chegamos nesse ponto, nós não pulamos, mas nós tratamos desse ponto de acordo com aquilo que a palavra de Deus ela determina. Então aqui eu quero encorajar você, meu irmão pregador, minha irmã pregadora, a pregar de maneira sequencial. As epístolas, elas são um ótimo começo, porque geralmente elas são curtinhas. Se você pegar ainda a primeira epístola de João, segunda epístola de João, terceira epístola de João, elas são curtinhas e você consegue trabalhar bem. Até mesmo a epístola de Judas, que é um capítulo único, pode ser um bom começo para você começar a se familiarizar com a pregação sequencial. E aí depois você pode começar a explorar livros maiores, tá bom? Nem que você não cubra todo o livro, mas algumas porções. Então você pega ali Atos, vou pregar do capítulo 1 até o capítulo 5. Então faz uma série de pregações e todas as oportunidades você continua pregando em cima do livro de Atos de maneira sequencial. Ou vou pregar no Evangelho de João. Primeiro vou fazer uma pregação de 1 a 6, depois vou fazer de 7 a 10, e assim você consegue indo trabalhando com a igreja de uma maneira consistente, tá bom? Dando toda a dieta regular que o crente precisa para a sua edificação. Meus amigos, eu faço esse desafio para vocês. Pregar de maneira sequencial, sem evitar os textos difíceis e dando para a igreja todo o alimento que ela precisa. Meus amigos, continuem pregando. Deus achou por bem salvar os que creem através da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.